Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos na nossa casa de oração. E eu vou convidar todos, então, depois de nós termos ouvido essas músicas que serenam o nosso coração, que possamos agora, então, suavemente, nós vamos fechar os nossos olhos, já nos desprendemos, não é, da materialidade do nosso dia, quando adentramos aqui a nossa casa espírita, envolvidos já nessas vibrações de luz que aqui se encontram, quando nós paramos e fazemos o nosso silêncio interior, é o momento então de nos recordarmos que todos somos espíritos e que precisamos desse encontro espiritual com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, para que possamos aurir as forças necessárias para a nossa jornada terrena. Estando hoje na nossa casa espírita, estamos envolvidos por esses fluidos que vamos fortalecer o nosso bom ânimo, fortalecer a nossa vontade, para que possamos continuar essa jornada terrena, lembrando sempre de Deus, que é nossa fortaleza, é nosso Criador, que nós possamos sempre ter presente, fortalecendo a nossa fé, pois é dele que parte essa força universal. E Jesus, seu Filho amado, nosso modelo e guia que veio até nós e nos ensinou tão lindamente, esclareceu esse evangelho de amor, que possamos sempre nos conectar com Deus, nos mantermos fiéis no modelo e guia que foi Jesus, e que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre, e que assim seja. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que os benfeitores espirituais também me inspirem nessa nossa singela explanação. Então, o livro do nosso assunto é Messe de Amor. Foi o primeiro livro, então, que Divaldo Pereira Franco psicografou. A mentora Joana de Ângeles, não é? Passou a ele, através da psicografia, esse livro que ele conta com 60 mensagens. E ele foi escrito em 1964. E são mensagens que vêm falar da nossa firmeza moral. Então, queridos irmãos, escrito em 1964, quando a gente abre esse livro e começa a passar as folhas, é como se fosse hoje, as mesmas mensagens que ela vem dizer como nós nos portarmos diante das provas que a gente passa. E nesse tema que é o capítulo 18, ela vem falar da nossa fidelidade à fé. Ela vem nos colocar diante da vida que nós levamos, não é? Diante da sociedade que nós convivemos, quantas provocações a gente tem, principalmente da sociedade agora que parece que o errado virou o certo. Então ela vem nos falando que essas provas que a gente tem, não é, diante da fraqueza dos valores morais, diante do esquecimento do que o certo é o certo, não é? Como as leis morais de Deus, elas são imutáveis. E muitas vezes, no meio dessa multidão, dessa vida que a gente leva, a gente é testado a desistir do caminho certo, do caminho da retidão. Então, a benfeitora Joana de Ângeles vem nos dizer que nós nos devemos manter firmes diante das provações, diante das ilusões, dos alaridos, das festas, que nós vemos sempre as pessoas parecem que se mostram sempre com uma felicidade superficial. E nós, às vezes, lá no nosso íntimo, que não vemos aquelas fulgurações, a gente acha que aquilo é o certo, que quando, não é, a verdade parece que perdeu valor e todos estão proferindo, a gente acaba achando que muitas vezes nos perdemos e acabamos seguindo esse caminho errado. Então a mentora vem dizer que aqui nós temos as nossas provas, somos testados muitas vezes a sair do caminho da retidão. E ela nos fala para nós termos firmeza.
porque a moral do Cristo não se confunde com esses exemplos errados que a sociedade tenta nos impingir, nos dizer que é certo a gente mentir, que é certo você ser corrupto, que você deve seguir junto, como se diz, como uma manada, se deixando levar pelo errado. Ela diz: não, tenha fidelidade à fé, tenha fidelidade à doutrina de Jesus, que o certo é o certo, que as leis morais de amor, de justiça, de verdade, de lealdade, de respeito ao próximo, essas são o norte que nós devemos seguir. E ela também nos diz que quando nós estamos nessa multidão, é como nós nos perguntarmos: quantas vezes, mesmo buscando uma vida espiritual, sentimos vontade de seguir a multidão para não parecer diferentes ou antiquados? Principalmente nós que temos os filhos, eles quando estão naquele período da adolescência que se misturam com a turma. Quantas vezes eles vêm com ideias novas? Então, nós temos sempre que ter em nós o nosso papel, por exemplo, da maternidade, da paternidade, de ensinar sempre o certo, através do exemplo. Como Jesus, tudo que Jesus ensinou foi através do seu exemplo de amor e bondade. Então, nós, diante deste mundo, lá em 1964, ela veio e disse que era assim. Nós sabemos que aqui na Terra é uma terra de provas e expiações. Conviver com o egoísmo, com a individualidade, conviver com isso faz parte. E a gente diz às vezes: por que eu tenho que estar aqui? Porque quem sabe é para nos testar, e é para nos testar, para ver se diante dessas provas, dessa sociedade confusa, nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos fiéis ao compromisso que nós assumimos antes de vir, que é qual? O de trilhar o caminho do bem, a de desenvolvermos em nós a fraternidade, pois senão nós vamos achar como essa pergunta, eu vou achar que eu estou antiquado, que eu estou errado em não me manter fiel aos meus valores morais, pois esses valores morais vão me conduzir a uma vida de equilíbrio. Como é quando a pessoa se envolve, não é? Naqueles instintos da maldade, do ódio, do rancor e da revolta. Que vida essa pessoa vai construir para ela? Uma vida de desastres, uma vida de ilusões. Ela pode andar um tempo vivendo assim, mas lá na frente vem o retorno que às vezes é para ela parar, para ela despertar, para ela ver que aquele caminho que ela criou não trouxe alegria para ela, trouxe frustração e tristeza. Então, nesse messe de amor, a Joana vem dizer que nós precisamos nos libertar como o homem velho. O homem velho é esse irmão que professa a mentira, a maldade, o ódio, o rancor. Ele precisa ver, abandonar esses instintos que nós carregamos em nós e buscar um homem novo, que é aquele que professa o Evangelho de Jesus. Pois quando Jesus veio aqui nos ensinou, não é? Só ensinou as leis morais, não nos ensinou outras coisas, porque ele sabia que para nós vivermos a cada encarnação, que é uma prova de crescimento, nós precisamos nos agarrar nos valores morais da verdade, da honestidade, do amor ao próximo, porque é uma construção de transformação, de nós deixarmos aquele homem velho, que são os instintos que nós carregamos, e se nós nos olharmos, nós vamos ver os instintos que nós temos. Às vezes, aquele egoísmo no nosso lar, como eu falei da importância da paternidade, do pai tirar aquele tempinho e, através do exemplo, ele mostrar a renúncia, às vezes, de um gosto que ele tem, mas a gente tem que renunciar para mostrar para aquele filho qual que é o caminho certo.
Essas renúncias fazem nós crescermos como espíritos, pois quantas vezes vêm pais aqui com a missão da paternidade e abdicam dessa bênção de crescer através do ensinamento dos filhos. Esse é o homem velho que a gente tem que deixar para trás e buscar uma renovação. É o nosso compromisso. E quando a gente se afasta da fé, muitos dizem, mas se eu não tenho fé, e quando nós percebemos, por que a gente não tem fé? Porque a gente às vezes não tem a clareza do que é ter fé. Nós temos muitas vezes aquela fé humana de uma conquista material, de nós nos dispusermos de um objetivo através do trabalho, do estudo. Quando a pessoa se coloca assim firmemente com a energia, ela alcança aquilo que ela se propôs. Essa é a fé humana, de nós crermos que somos capazes de realizar alguma proposição. E a fé divina é a que vem de Deus, que é o nosso Criador, que já botou na nossa consciência as leis morais. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus, pois nos achamos autossuficientes, achamos que nós damos conta de tudo, achamos que nós talvez não viemos da onde, quantas vezes as pessoas materialistas acreditam que nós viemos do nada. O nada não produz nada. Para algo acontecer, tem que prover de algo. Então, Deus, que é o Criador desse mundo maravilhoso que nós vivemos, essa natureza perfeita, de onde pode prover tudo isso? De um ser superior que é Deus, que nos criou simples e ignorantes, e cada um de nós, nas sucessivas passagens aqui por existências, vamos nos moldando para sermos melhores. Com o passar da nossa idade, nós nos observamos que nós melhoramos. E se nós não nos melhoramos, nós precisamos ter uma fé viva em nós, de nos colocarmos humildemente diante de Deus, de vermos que somos criaturas menores, criadas por Deus, e buscarmos nesta fé viva de nos mantermos aqui e pedir a Deus, sim. Muitas vezes, através do egoísmo que nós temos lá, o egoísmo ainda é um germe que todos nós carregamos e buscamos na construção deste homem novo a libertação. Esses são os ensinamentos que Jesus veio e nos disse, e foi tão incompreendido Jesus, pois ele não queria uma reforma econômica como muitos pensavam. Jesus veio falar dessa reforma moral, porque quando nós libertamos-nos do egoísmo, da individualidade, nós geramos em nós uma áurea de paz e de harmonia, que aí nós conseguimos também sentir a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, porque nos colocamos humildemente como criaturas simples, criadas por um Deus que fez essa natureza tão maravilhosa. Quando olhamos para um jardim e vemos que aquela pequena sementinha cresceu, ficou linda, frondosa, quem criou aquilo se não foi Deus, nosso Pai? Quem criou nós também somos espíritos, o nosso corpo é tão perfeito e esse espírito que anima esse corpo vai crescendo, vai evoluindo, vai se transformando. Então, Joana de Ângeles, nessa psicografia, veio nos dizer que nesse mundo que a gente vive, cheio de tentações que nos iludem, dizendo que é a felicidade, nós devemos dizer não. Devemos nos manter fiéis aos valores morais que Jesus nos ensinou, cultivar uma fé mais viva, pois todos nós conhecemos a fé humana, que muitas vezes nós nos decidimos por conquista de algo e vamos atrás e conseguimos. E a fé divina que às vezes está ali tão próximo, a gente se afasta. E como espíritos, a nossa sensibilidade precisa nos aproximar todo dia da divindade de Deus, de nos colocarmos humildemente. O orgulho às vezes nos afasta, queridos irmãos.
porque o orgulho é uma chaga ainda em nós. Então, quando buscamos o homem novo, que ela também nos fala, é buscarmos a nossa renovação íntima. E toda essa renovação íntima que nós vamos fazer, às vezes demora um pouquinho, e aí nós desistimos. Diz que não também nessa mensagem, ela diz que nós devemos buscar um dia de cada vez, levantar-nos, dizermos não às incoerências que a gente vê e dizermos sim aos valores morais que Deus nos diz que já está na nossa consciência. Muitas vezes é através da nossa fraqueza íntima. A caminhada pode ser solitária, ela nos diz, mas é grandiosa. Ser fiel ao Cristo é nadar contra a maré do mundo, mas com certeza de que Ele está conosco. A nossa transformação é lenta, mas ela também traz alegrias. Jesus nos prometeu e disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus, nosso modelo guia, é o nosso balizador. E através da prece sincera, nós podemos rogar amparo, proteção, forças para que nós tenhamos mais boa vontade de vencer as más tendências que nós temos. E vencendo as más tendências, nós vamos atrair para nós, não é? A paz, a benevolência, a tolerância. E criando ao redor de nós, queridos irmãos, uma atmosfera de saúde, paz e equilíbrio. Que possamos, então, através de nós nos mantermos fiéis ao Evangelho, podermos passar por essa nossa existência e diante dessa sociedade nós sabermos o que é certo, o que é errado e nos mantermos firmes nas leis morais de Deus. Convido a todos, então, para que fechamos suavemente os nossos olhos e todos aqui juntos vamos orar. Orar por nós, orar pelos que sofrem. Vamos mentalizando a presença amiga de Jesus que está entre nós e pedir todos juntos, porque nós orando juntos, a nossa força é maior, as nossas vibrações vão se espalhar mais. Jesus, mestre peregrino, que vieste à terra nos ensinar, que possamos nós hoje estarmos aqui nesta casa de oração, sabendo que Tu estás junto de nós. Viemos te pedir, Jesus, iluminai os nossos irmãos que ainda se encontram no turbilhão dos desenganos, das paixões. Iluminai, Jesus, a esses irmãos para que despertem para o evangelho de amor, bondade, paciência e tolerância que tu exemplificou na terra. Ó Jesus, todos nós juntos te pedimos, amparai os irmãos que se perderam nos vícios do álcool, nos vícios das drogas, nos vícios da prostituição. Ilumina, Mestre Jesus, esses irmãos que se deixaram levar pelas fraquezas. Também te pedimos, Jesus, iluminai os irmãos que se encontram nos asilos, iluminai as crianças que se encontram nos orfanatos, iluminai, Jesus, também os irmãos que se perderam, se encontram nas ruas. Que tua infinita misericórdia visite a todos, levando conforto, amparo, a benevolência, a serenidade, para que eles também possam ser amparados no teu infinito amor. Ó Mestre Jesus, também queremos rogar por nós. Dai-nos força, Jesus, para que consigamos nos libertar das mazelas que ainda se nosso espírito tem dentro de si. Ó Jesus, tu que nos conhece, te pedimos, dai-nos força para que nos libertemos do ódio, do rancor, da inveja, dos ciúmes. Dai-nos força, Jesus, para que possamos renascer, o nosso espírito possa receber a boa vontade para vencer essas más tendências.
E pedimos, Jesus, nos fortalece para que possamos a cada dia desenvolver em nós a paciência, o amor, a benevolência e a fraternidade. Também pedimos, Jesus, abençoe nosso lar, abençoe nosso trabalho, abençoe nossos familiares, que nosso lar seja um lar de paz, equilíbrio e harmonia. Obrigada, Jesus, por dispensar sobre todos nós essas bênçãos e que possamos voltar aos nossos lares, aos nossos familiares mais difíceis. Jesus, também pedimos que tu os ilumine para que despertem para o caminho do bem e para que nós, em nosso íntimo, floresça mais a compaixão, a ternura e o amor por este familiar que também precisa de compreensão de nossa parte. Agradecidos estamos por todas essas bênçãos e pedimos que Deus nos ampare e nos guie sempre no caminho do bem e que assim seja.